dessa data festiva, 50 anos, um jubileu, e tantas histórias, tantas pessoas, e é uma alegria poder, depois de 50 anos, encontrar tantas pessoas e tantas outras que saudosamente nós vimos e não podemos lembrar. Bom, eu quero, antes de dividir com você, eu confesso, pretendo ter uma breve meditação, não quero me alongar, não é momento de fazer pregações, é momento de fazer reflexões. E eu quero agradecer a Deus, porque quando o Vinícius ligou para mim, depois o Roosevelt, depois o Alex, e entrando em contato sobre estar aqui nessa ocasião, meu coração ardeu em estar aqui. E de uma maneira muito especial por essa data, porque há 50 anos atrás, em 1976, quando o Senhor nos permitiu, de alguma maneira, ser um dos participantes, só um dos participantes daquilo que Deus estava começando, ali nasceu um chamado na minha vida. Ali nasceu um encargo. Eu gosto dessa palavra encargo. Encargo não é peso, encargo é responsabilidade. Nasceu uma responsabilidade que eu creio que foi o Senhor que depositou, que não é pesado de levar, ok? Mas é responsável. E tudo que é responsável, ele vai exigir um preço, vai exigir um esforço da nossa parte. E há 50 anos atrás, quando nós mobilizamos um primeiro grupo e fizemos o primeiro encontro da Topázio, na verdade, podia dizer que foi o segundo encontro da Topázio. O primeiro encontro nós tentamos fazer em 1975, quando o querido e saudoso Rui Calandrini, juntamente com o Valdo Fonseca, que era, na ocasião, o líder dos adolescentes Batista Carioca, ele nos desafiou a visitar 32 igrejas da Zona Sul e Centro aqui do Rio de Janeiro, e conhecer essa região, que era a única associação que não funcionava. Eu tinha 17 anos de idade incompletos, eu tinha 16 para 17 anos, eu aceitei o desafio e comecei a andar nas igrejas, que eu começava lá no Leblon, na antiga Jardim Botânico. Na verdade, a igreja mais distante era uma igreja internacional, uma Batista Internacional no Leblon, depois, Pastor Euclides, Jardim Botânico, e terminava lá na usina. Então, nós andamos todo esse trajeto, andando pelo Grajaú, conhecendo as igrejas, e nós começamos a nascer do coração o desejo de fazer a Topázio funcionar. Era a única associação que não funcionava. E nós começamos a trabalhar, inicialmente meio sozinho, e quando organizamos um encontro, isso foi no final de 75, na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E quando nós chegamos naquele encontro, depois de visitar tantas igrejas, nós tivemos a experiência de chegar naquele lugar, no dia do encontro, depois de ter andado por tantas igrejas, e termos ali 2 adolescentes. Só foram 2 adolescentes de 32 igrejas. E aquilo foi um balde de água fria na minha vida. Eu saí de lá, eu confesso, eu morava lá no Leblon, e eu fiquei, Daniel, com tanto coração tão partido, que eu fui a pé da Praça da Bandeira, todo o centro do Rio de Janeiro, a pé, peguei a Avenida Rio Branco, fui até a minha casa, a pé, chorando. E eu jurei, eu falei, nunca mais eu mexo com igreja. Crente não tem saída, não tem jeito, eu desisto. Ninguém tem palavra, eu estava revoltado. Imagina um garoto com 16 para 17 anos de idade. Eu fiz um voto com Deus, que eu não ia mais mexer com a igreja. Eu estou íntegro, que até hoje eu estou mexendo com a igreja. E eu me recordo que naquela ocasião, natural, a revolta de um garoto, de um jovem, que tinha sonhos, menos de 17 anos de idade. Eu me lembro que meu pai não era convertido na ocasião, e aí eu quero fazer uma palavra de gratidão. A minha mãe está viva hoje, com 99 anos de idade, e ela está aqui.
Obrigado, mãe. Em março desse ano, ela faz 100 anos. Né? E meu pai não era convertido ainda. E eu cheguei em casa com o olho inchado. Meu pai me chamou, falou: o que houve? Eu não queria queimar a igreja com quem não era crente. Né? Eu tentei, mas eu estava com tanta raiva que eu meti o pau na igreja. Eu falei: não sei o quê, crente não tem palavra, revoltado. E meu pai falou assim: você vai deixar as situações negativas determinarem o propósito de Deus na sua vida? Meu pai não era crente. Meu pai falou assim: tudo que te reprovar, você vai ter que voltar para passar de novo, até ser aprovado. Então você escolhe. Sabe, se você quer parar agora, meu pai não era crente. Ou se você quer continuar. Aí mexeu com orgulho, né? E novamente, depois, no ano de 76, nós começamos um projeto, começamos a convidar algumas pessoas, e finalmente, no mês de julho, nós começamos a Associação Topázio, naquela ocasião, por causa da graça de Deus, e por isso nós estamos aqui. Quero ser muito grato, sabe, quero mencionar mais uma vez, sabe, o querido Rui Calandrini, saudoso Rui Calandrini na glória, foi quem me convidou, foi quem me deu uma oportunidade, foi quem acreditou e me deu a confiança de começar esse trabalho. E também o pastor Valdo Fonseca, hoje pastor da Igreja Batista lá em Curitiba, sabe, querido, um homem que me ajudou, me estimulou, me segurou nas horas de existência. Então, queria deixar essa palavra de gratidão a essas pessoas. Queridos, eu queria dividir com você uma breve palavra. João, capítulo número 4. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanha, se puder projetar. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Você acompanha na letra que for projetada, João capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do verso de número 12. João 4, a partir do verso número 12. Diz assim a palavra do Senhor: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, fala conosco pela tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que essa palavra encontre um ambiente, um lugar de acolhimento. E que nesse lugar de acolhimento ela possa encontrar um lugar de ativação em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Querido, você conhece a história do encontro de Jesus com a conhecida e famosa mulher samaritana. Esse texto, ele começa no versículo 4, dizendo que, afirmando o seguinte, que Jesus sentiu que era necessário passar por Samaria. Eu quero começar por aqui. Nós lemos a partir do versículo 12. No versículo 4, a Bíblia afirma a seguinte coisa: era necessário passar por Samaria. Eu posso pedir a gentileza? Repita comigo: era necessário. O que está dizendo é o seguinte: de alguma forma esse texto está começando a fazer uma afirmação. Havia um propósito. Havia algo que precisava acontecer em Samaria. E você sabe, Jesus como um judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa, né? Tipo topázio e rubi, né? Sabe, uma rixa, sabe? Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, e eles não se davam lá muito bem, eram competidores, Brasil e Argentina, né? Que Deus nos livre. Então, o que acontece? Então, diante desse cenário, onde a Bíblia diz que Jesus ia passar por Samaria, e para ele, como um sacerdote, passar por Samaria era reprovável.
Então começa a vir uma pergunta, e a pergunta é por quê? Por que era necessário passar por um lugar que não se passava? Por que era necessário visitar um povo que não era tão desejável pelo seu povo? Está comigo nessa pergunta até aqui? Então a pergunta central que nós precisamos nos fazer para entender o texto é que Jesus afirma que havia um propósito. E quando você estuda a geografia bíblica, tá? Está aqui o Jorge, que foi professor de seminário e sabe dar aula. O que acontece? Quando você estuda a geografia bíblica, você vai perceber de onde Jesus estava. Para que ele fosse, ele teve que fazer uma volta maior para passar por Samaria. E quando ele passa por Samaria, a Bíblia diz que ele se assenta na beira de um poço. E aqui tem bastante coisas peculiares. E a Bíblia diz que era meio-dia. Guarda esses detalhes. Era meio-dia e Jesus se assenta num poço. Mas um detalhe curioso, para somar o que eu quero falar, é que Jesus pede pela única vez na Bíblia que todos os seus discípulos, todos, saiam dali e vão buscar comida. Você não tem em outro texto um lugar onde Jesus, a não ser por um tempo de meditação e oração, Jesus fica sozinho. Ele sempre tinha 2, 3 com ele. E Jesus, então, ele entende que aquele momento era um momento particular dele com alguém. Por isso a palavra era necessária. Agora, meio-dia, no deserto, em Samaria, na beira de um poço. De repente, ao meio-dia, chega uma moça, uma senhora, uma jovem senhora. E essa jovem senhora não tinha uma fama muito boa. Não era uma pessoa muito conceituada na sua cidade, pela sua sociedade. Pelo contrário, era uma pessoa repudiada. E a história dela conta, mulher que já estava com 5 maridos e estava com o 6º que não era marido dela. Imagina hoje, imagina naquela época. Então, havia um preconceito em relação àquela mulher, com certeza, na sua cidade. Por isso, Roosevelt, que ela vai ao meio-dia. Porque quem já tirou água de poço não se tira no calor do meio-dia. Água de poço se tira ao amanhecer ou no final da tarde, quando ainda está fresco. No lugar onde eu nasci no Vidigal, e no Vidigal, por um tempo, não havia água encanada. E nós tirávamos água, tinha um poço, nós tirávamos água de poço. Então eu entendo bem de água de poço. Quando você vai tirar água de poço, você vai muito cedo, por causa do sol quente, e também porque é quando o poço está mais cheio. Ou você vai no final da tarde, quando o poço já continuou, já se reciclou, e também está mais fresco. Ninguém tira água ao meio-dia. Somente uma pessoa que não quer ser encontrada socialmente. Está comigo até aqui? Então, Jesus chega num lugar impróprio, numa hora imprópria, para encontrar uma pessoa imprópria. Esse é o resumo de João capítulo 4. A Jesus está ali, sentado à beira do poço, mandou todo mundo embora, porque esse encontro precisava ser específico, pontual e individual. E de repente chega uma mulher. E quando essa mulher chega, ela chega com o seu cântaro, Jesus então se dirige a ela. E diz assim, me dê água. Outra atitude incomum. Era o homem que tirava água para a mulher e da mulher que tirava água para o homem. Tá? Ele diz assim, me dá um pouco de água. Só que essa conversa, na verdade, era uma pegadinha para aquilo que Jesus queria fazer ali na frente. Jesus, me dá um pouco de água. Aquela mulher olha para ele e fala assim, como é que você, sendo, entre outras palavras, judeu, homem, pede a mim, mulher samaritana, água? Meio que estava meio emburrada ali, a conversa não estava boa, não. Sabe que, se você olhar a conversa no âmbito social, você vê que a conversa ficou muito trucada. Ela fez perguntas pesadas para Jesus. Mas ela disse assim, como é que você pede água para mim? Aí Jesus começa a introduzir o que ele queria. Ele diz assim, se você soubesse quem te pede água. Se você soubesse quem te pede água, você me pediria água. E eu lhe daria uma água viva. Aí ela falou assim, você não tem como tirar água? Esse poço é fundo. Por acaso, você é maior do que o nosso pai Jacó? E aqui eu quero terminar minha introdução e entrar na minha mensagem. Você, por acaso, é maior do que o nosso pai Jacó? E ela fala, porque ele cavou esse poço, ele bebeu desse poço, os seus filhos beberam desse poço,
e o seu gado bebeu do poço. Aí Jesus falou assim: esta água que Jacó cavou, se você beber dela, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu estou lhe dando, a tal da água viva, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Aí ela fala: dá-me dessa água. Agora eu quero pegar aqui a pergunta dessa mulher. Ela diz assim para Jesus: porventura, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Essa mulher estava dizendo que ela tinha uma referência de vida. Jesus começa a conversa dizendo para ela assim: eu tenho algo que você precisa. Eu tenho uma água que vai resolver o seu problema. Porque a água que você está buscando, amanhã você vai voltar aqui para buscar de novo. Depois da manhã você vai buscar aqui de novo. Depois vai voltar. Porque essa água aqui, ela tem uma satisfação transitória, passageira. A água que você está bebendo, ela vai tornar a ter necessidade. Mas eu quero lhe dar uma água que é diferente, mais ou menos isso. Ela diz assim: se você beber dessa água aqui, você fica dessedentado. Mas daqui a pouco você vai ter sede de novo. O que você vai fazer? Bebe de novo. O que você vai fazer? Ele vai assim: essa água aqui, ela vai de uma maneira temporária lhe satisfazer, mas não definitiva. Agora falou: eu tenho um tipo de água que quando você beber, é um gole só. É isso que ele está falando. Essa água que eu tenho para te dar, ela vai trazer para você uma satisfação, toda satisfação muito grande. Aí aquela mulher diz assim: sabe, eu só vou lhe dar crédito a essa conversa se o senhor provar que o Senhor é maior do que Jacó. Está comigo? Ela está dizendo assim: eu tenho uma referência. Eu tenho uma referência exitosa. Eu tenho uma referência de alguém que eu dou crédito. Eu tenho uma referência de alguém que para mim é um sucesso. Eu tenho uma referência de alguém que construiu algo da qual tem valor para mim. Eu vou validar a sua conversa se você provar que você é maior do que a minha referência. É isso que ele está dizendo. Eu só vou lhe dar ouvido, essa conversa vai para frente, se você provar para mim que você é maior do que a referência que eu tenho. Aí, ela diz assim: quais são as razões pelas quais eu tenho Jacó como referência? Razão número 1, porque Jacó cavou um poço. Faz assim com o dedo. 1, cavar um poço. Que ele deve estar falando sobre uma obra. Está falando sobre algo que Jacó fez. Está dizendo assim, sabe, Jacó, ele fez algo, ele cavou um poço. Ele tem uma história. E sabe, o poço que Jacó cavou, eu estou bebendo dele até hoje. Preste atenção no que eu estou dizendo. O poço que Jacó cavou, eu estou bebendo dele até hoje. O poço que Jacó cavou está descedentando sede até hoje. Ela está dizendo assim: a obra que Jacó fez, ela não passou. A obra que Jacó fez, ela continua descedentando pessoas. Aquilo que Jacó cavou continua funcionando. Não funcionou só na época de Jacó. Agora, 2000 anos depois, o que Jacó fez há 2000 anos atrás, continua fazendo diferença 2000 anos depois. O nome disso é legado. Há uma diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Eu vou repetir. Herança é o que você deixa para as pessoas. Os bens que você deixa. Agora, legado é aquilo que você deixa inserido em pessoas. E aí eu quero falar que para mim, 50 anos de Topaz, fala de legado. Fala de um poço cavado. Fala de alguma coisa que descedentou uma geração. Fala de algo que nós vimos tanto testemunhos aqui, de poços que foram cavados. Pessoas que não estão aqui, não foram encontradas. Pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar ministrando. Pessoas e pastores e líderes que fizeram parte disso e fizeram uma obra. Quando eu falo sobre Topaz, quando eu penso sobre isso, eu penso especificamente que a Topázio, ela é um poço que foi cavado. Diga amém. Ela é um poço que foi cavado.
E quando esse poço foi cavado, algumas pessoas viveram desse poço. Algumas pessoas foram descedentadas por essa água. Essa obra, ela tocou a vida de algumas pessoas. Então a primeira coisa que eu queria deixar nessa tarde com você, é que valeu a pena todos nós trabalharmos pela Topaz, porque é um poço que alimentou e descedentou gente. E talvez você seja alguém que bebeu nesse poço. 50 anos, onde um poço foi cavado, onde pessoas beberam no poço. Eu bebi desse poço. Eu bebi desse poço. E ela diz assim, Jacó, ele foi grande, porque ele não passou desapercebido na vida. Aí, meu Deus, presta atenção. Jacó se tornou célebre, Jacó se tornou referência, porque ele não foi mais um na vida. Jacó fez algo que valeu a pena ser lembrado. E por favor, entenda, quando você olha o contexto, Jacó, ele não estava sendo lembrado só por aquela mulher. Ele não estava sendo lembrado 2000 anos depois, pela obra que ele fez 2000 anos atrás. Agora Jesus estava na beira daquele poço, para poder usufruir da obra que Jacó fez. Eu vou repetir. A obra que Jacó fez, agora, não só abençoou gerações, não só abençoou pessoas, mas agora o próprio Senhor se sentia abençoado pela obra de Jacó. A primeira verdade que eu quero que você entenda, é que vale a pena cavar poços. Vale a pena construir coisas que vão perpetuar, que serão legados, que vão abençoar pessoas. E aí cabe uma reflexão sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que nós estamos fazendo tem abençoado pessoas? O que nós estamos fazendo é para abençoar pessoas? O que as pessoas são beneficiadas por aquilo que eu faço? Pela obra que eu faço? Pelo poço que eu cavo? Em segundo lugar, não só ela fala que Jacó, ele cavou um poço, mas ela fala assim, em segundo lugar, Jacó bebeu do poço. E aqui tem uma segunda verdade que eu quero deixar claro. Não adianta você cavar um poço para o outro beber e você morrer de sede. Eu vou repetir. Que valor tem você cavar um poço para os outros? Ainda que os outros bebam, você precisa beber do poço que você cava. A Bíblia é muito clara, fala assim, cuide de ti mesmo. Ela vai falar que a primeira pessoa que precisa beber da obra que está construindo, é quem constrói. E aqui eu não estou falando sobre egocentrismo, não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre fama, eu estou falando sobre evangelho. O evangelho que você prega, o evangelho que você anuncia, ele precisa primeiro descentar a sua vida. Não adianta você pregar o evangelho para os outros viverem. Porque ela diz assim, em segundo lugar, ele bebeu do poço. Não só ele cavou um poço para abençoar pessoas, mas ele foi abençoado pelo poço que ele construiu para dar água para os outros. Sabe, eu tive algumas experiências muito marcantes, que para mim foram muito especiais. Lembro, eu sou casado há 42 anos com a Mirna. Casamos aqui no seminário. Hoje eu fui lá em cima no seminário, tá? O Alex estava lá no casamento. Quem mais se meteu no meu casamento sem ser convidado? Você foi. E você foi e ainda levou um bando de gente. Não, eu evitei de convidar o líder de adolescente, isso foi em 84, porque eles iam zoar. Eu casei no Seminário do Sul. O Tião promoveu uma campanha, e quando eu saí do seminário, devia ter uns 50 adolescentes na praça, que eu não convidei para o casamento. Tem algumas coisas que você vai ter que prestar conta no céu. Está gerado, né? O Jorge lembra. Sabe? Então, querido, sabe, eu estou casado há 42 anos. E em 2011 a minha esposa teve um câncer.
E foi muito pesado o câncer da minha esposa. E você sabe, quando você está diante de um cenário com alguém que você ama tanto, com arriscar de perder ela, e a minha alma ficou muito, Daniel ficou muito dilacerada. E eu comecei diante de Deus a entrar nas lamentações de Jeremias. Ai, minha esposa, Senhor, cura minha esposa. Ai. Aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra, sabe? Mesmo sendo batista, eu tenho que ser meio pentecostal, né? Aí você abre a Bíblia e, lembra? Quem já fez isso aqui? Fala a verdade. Sabe toda a palavra? Quando eu meti o dedo, quando eu meti o dedo na Bíblia, sabe onde caiu? A palavra, com as consolações, que consolaste muito, consola-te a ti mesmo. Na mesma hora o Senhor falou comigo, quando tem uma pessoa com câncer, que não é sua esposa, você não tem nenhuma dificuldade de dizer que Jesus cura. Porque dizer que Jesus cura para uma pessoa estranha é fácil. Agora, experimentar que Jesus cura, a fé que você tem para declarar para os outros, tenha para você mesmo. Não adianta você pregar o Evangelho para os outros se você não vive do Evangelho. Não adianta você dizer que Jesus cura se na hora que a doença está dentro da sua casa, você não tem o mesmo nível de fé. Não é só cavar um poço, não é só construir algo para descedentar os outros, é beber do poço que você cava para os outros beberem. Viver da fé que você proclama. Hoje aqui nesse lugar, e uma das razões de ter saído às 5 horas da manhã de São Paulo, e terminando aqui, vou voltar para São Paulo, porque amanhã de manhã eu tenho um culto na igreja. A razão de estar aqui é porque para mim não são só 50 anos de Topázio. São 50 anos que o Senhor me levantou, são 50 anos do meu ministério, 50 anos que eu não olhei para trás, 50 anos que eu faço hoje. E quando eu anunciei para a igreja, começou, vamos lá, um culto. Eu falei, não, é da Topázio o culto, mas é meu também. São 50 anos que eu vivo do Evangelho. São 50 anos que eu creio no Evangelho. São 50 anos que eu tenho sido desafiados pela mensagem do Evangelho. São 50 anos que eu prego e organizo eventos para os outros, mas ele precisa primeiro passar por mim. Eu preciso beber da água que eu estou dando para os outros. A mesma fé que você tem para declarar bênção na vida do outro, você tem que ter para declarar bênção na sua vida. Posso ouvir um amém? Então ele está dizendo o seguinte, sabe, beba dessa água. Aí diz assim, Jacó, ele fez uma obra. Segundo, Jacó bebeu da obra que ele fez. Ele viveu da obra que ele fez. Terceira verdade, seus filhos também viveram. A Bíblia diz que Jacó, ele não só cavou o poço, não só bebeu do poço, mas os seus filhos também beberam do poço. A terceira verdade é que a obra que você faz, que você bebe, a sua família não pode ficar de fora. Os seus filhos não podem ficar de fora. Aquilo que você bebe e você faz tem que ser tão bom que os teus filhos precisam querer também viver desta obra. Eu tenho 2 filhas, a Milena e a Kemily. A Kemily hoje com 36 anos, a Milena com 30 anos. E minhas filhas nasceram no Evangelho. Eu e a esposa somos pastores há muitos anos. E as minhas 2 filhas, eu desafiei as 2 a fazerem faculdade. Eu falei, eu quero que vocês se formem na faculdade. A minha filha caçula falou, pai, não quero, eu quero ser missionária. Eu falei, não, faça faculdade. Eu não criei filho para obrigá-los a ser pastores, sabe, porque isso é uma escolha de Deus e da pessoa. E minhas 2 filhas, uma se formou em Química e Finanças, a outra se formou em Letras e depois se formou em Edição. Minhas 2 filhas fizeram faculdade. A minha filha caçula, quando se formou, pegou o diploma e falou, pai, está aqui, estou formado, do jeito que o senhor pediu, eu quero ser missionária. Porque eu tinha dito para ela, eu te envio para qualquer campo e pago, para que eu fui falar? Eu te envio para qualquer lugar e pago a conta, se depois de formado, com emprego, carteira assinada, ganhando salário, você que quiser continuar sendo missionária. A desaforada terminou, arrumou um emprego. Veio, ainda trouxe o namorado. Falou, pai, nós queremos casar. Está aqui minha carteira de trabalho, está aqui o meu salário.
nós queremos ser pastores e missionários. Eu tenho palavra, né? Falei, tá bom, filha, o que você quer? Pai, eu quero ir para os Estados Unidos, ficar 4 anos estudando lá. Falei, não, é muito caro. Hoje minha filha é pastora, está conosco. Minha filha mais velha hoje é missionária em Portugal. Nós temos uma base missionária em Portugal, nós temos um trabalho em Aveiro, nós temos um trabalho na Europa, nós temos um trabalho na Haiti, nós temos um trabalho no Paraguai. Sabe, queridos, eu nunca pedi a minha família para ser pastor, eu nunca pedi a minhas filhas, mas a água que elas me viram beber, elas quiseram beber também. A água que elas viram que descendentou a nossa vida, a água que sustentou a nossa casa nos momentos mais difíceis, elas viram. Elas viram. Quem me acompanhou sabe. Em 97, eu era empresário de sucesso aqui. Eu tinha 5 empresas, eu tinha aproximadamente 80 funcionários, tinha comprado apartamento na Barra da Tijuca, tinha apartamento no Grajaú, eu tinha casa de praia, eu tinha terreno, e o Senhor falou assim, agora, aquele voto que você fez, eu chamei a família, e nós deixamos tudo que tínhamos. Quem é de Ipanema sabe o que eu estou falando. E nós fomos para o trabalho missionário. Nós fomos para a obra de Deus. Mas eu nunca pedi para elas fazerem isso. Só que elas viram o quanto Deus nos sustenta, o quanto Deus é fiel. Queridos, eu não quero de jeito nenhum dizer para você o que eu faço hoje, por onde eu andei hoje, quais são os lugares por onde eu andei, o que eu construí. Eu só quero dizer para você, a fé que eu prego, eu vivo dela e a minha família também. O poço que você cava precisa saciar você, precisa saciar a sua família. E ele termina, e eu termino por aqui. Ela diz assim, também um grande rebanho bebeu daquele poço. Verdade número 1, cave um poço. Verdade número 2, beba dele. Verdade número 3, que a sua família se inspire na tua fé, no teu poço, e cave o poço deles. 4º lugar, que pessoas ao redor do mundo inteiro possam ouvir que o poço que você cavou valeu a pena e queiram cavar também. E que se desfrutem dela. Resumo da história. Essa mulher que teve um encontro exclusivo com Jesus, porque era necessário que Jesus tivesse aquele encontro lá, Alex. Ele foi lá por causa daquela mulher. Aquela mulher bebeu da água que quando se bebe, ninguém mais tem sede. Aquela mulher tomou um gole da água viva. E aquela água descedentou toda a tua história. Sabe como é que termina essa história? Ela foi transformada por aquela água. E ela correu para dentro de uma cidade, a cidade de Sicar. E a Bíblia diz que toda uma cidade foi transformada por causa da vida daquela mulher. A minha oração é que a Topaz tenha sido um poço que satisfez você. Que aqueles que estão perto de você sedentaram dele. Que a sua família viva dele. E que muita gente venha. Porque essa água, quando entra, ela precisa fluir de dentro de você. Por isso que Jesus termina. Da água que eu lhe der, do seu interior, ela vai fazer uma transformação interna. Ela vai transformar, ela vai fluir no rio de água viva. Que Deus nos ajude a cavar poços como a Topaz, para podermos viver deles, pessoas serem tocadas por Ele, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos, por gentileza. E se eu pudesse fazer um pedido para você, só um pedido. Um pedido. Só um pedido. Faça uma pergunta. A obra que eu estou fazendo, terá quanto tempo de duração?
aquilo que eu estou construindo. E por favor, entenda. Viver é construir poços. A pergunta central é: o que eu estou fazendo vai durar quanto tempo? Segunda pergunta: quem será beneficiado por aquilo que eu estou fazendo? Quem vai ser tocado por aquilo que eu estou construindo? Terceira pergunta: se eu morrer e Jesus não voltar, quantos anos vai durar essa obra? Quantos anos vai durar a obra que eu estou fazendo? Quantos anos vai durar o poço? Hoje essa associação faz 50 anos. E alguns de vocês que passaram, beberam dessa água, talvez estejam aqui hoje ainda sendo descedentados por aquela água. Mas talvez você esteja aqui hoje e a água que você bebeu lá atrás já não faz mais tanta diferença na sua vida. Eu quero declarar que nessa tarde, o Jesus da água viva está aqui. O Jesus da água viva está aqui. E não importa o que você faça, qual é a sua profissão, não importa. O Jesus, Ele quer descentar a tua sede. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu estou dizendo para você, tudo que você faz nessa vida é como a água do poço de Jacó. Você bebe e tem que voltar a beber. Você bebe e tem que voltar a beber. A água que nós construímos de poços humanos, ela vai satisfazer só temporariamente. E você vai ter que de novo buscar água. Você vai ter que ganhar dinheiro de novo. Você vai ter que fazer algo de novo. Você vai ter que fazer algo novamente. Porque essa água que você bebe, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que Jesus quer lhe dar, se nessa tarde, nesse lugar, e se você entender isso, ganhei meu dia. Valeu a pena ter vindo de São Paulo. Se você beber desta água viva, eu garanto, toda angústia, toda tristeza, toda solidão, ela vai embora, porque é uma água viva, que vai descedentar a sua sede. Pai, nessa tarde, eu quero te agradecer, porque a água viva está aqui à disposição de cada um de nós. E que essa água viva hoje, ela possa ser renovada na vida de pessoas que deixaram de desfrutar dela. Ela possa ser provada por pessoas que não provaram dela. E que ela possa continuar satisfazendo definitivamente aqueles que permanecem firmes por causa dessa água. Eu declaro, seja cheio dessa água que muda a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Obrigado.